todas e todos. Chegamos ao último dia de programação do ciclo de palestras na pós-graduação Mulheres em STEM. Parece que foi ontem, quando recebi uma mensagem pelo WhatsApp da professora Maria de Lourdes, da Universidade de Pernambuco, me chamando para participar de uma videoconferência para o programa de pós-graduação que ela coordena, sobre o tema Mulheres em STEM. Eu iria falar da minha trajetória acadêmica, minhas pesquisas, etc. E tudo começou com essa mensagem, enviada exatamente no dia 22 de abril, e a partir desse momento, com a minha resposta positiva, começamos a discutir e ampliar as nossas ideias. Logo, resolvemos incluir mais uma colega na equipe, e chamamos a Suzete L. da Nóbrega, professora do Instituto Federal da Paraíba, pois achamos que 3 seria um número melhor para possíveis desempates, mas praticamente não tivemos impasses ao longo desses 35 dias de trabalho. O trio estava formado, trabalhamos muito, sonhamos juntas e montamos um planejamento dos dias, formato das palestras e fizemos os convites para os nossos palestrantes, que prontamente aceitaram e se engajaram com a nossa ideia. E a cada resposta positiva, nós vibrávamos. E 15 dias depois da primeira mensagem da Maria de Lourdes, estávamos com a primeira palestra sendo realizada. E somos muito gratas a todas as professoras que aqui estiveram, compartilhando de forma tão generosa seus conhecimentos conosco. São elas: professora Valéria Arruda, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professora Juliana Strixino, da Universidade Vale do Paraíba, professora Rossana Moreno, do Instituto Federal da Paraíba, professora Lia Mota, da PUC de Campinas, a professora Raíssa Rocha, da Universidade Federal de Sergipe, e, claro, a professora Neuza Maria de Oliveira, do ITA, que aqui se encontra para realizar a sua palestra na sequência. Não podemos deixar de agradecer também a outras pessoas que colaboraram bastante conosco. A Letícia Cabreira, que idealizou as artes que utilizamos em todas as divulgações do evento. A Keila Cubo, que faz as edições dos vídeos resultantes de cada encontro realizado. E ao Marcos Florencio Marques, que nos dá um suporte importantíssimo antes, durante e depois das palestras, criando as salas, liberando as entradas, fazendo as gravações. Sem essas pessoas, esse evento não seria o sucesso que está sendo. E, claro, nossa gratidão a todos vocês, estudantes de graduação, de pós-graduação, colegas professores e professoras e demais pesquisadores que nos prestigiam e prestigiaram comparecendo às palestras. Antes de passar a palavra para a professora Neuza Maria, gostaria de dizer que é uma grande honra para mim estar introduzindo uma palestra sua, pois a considero uma mulher muito importante no tema Mulheres em STEM, uma vez que a mesma foi a coordenadora geral do Simpósio Brasileiro de Mulheres em STEM, que aconteceu nos dias 13 e 14 de março deste ano. E eu pude participar deste simpósio, apresentando um trabalho de extensão universitária desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, onde sou professora. Depois da apresentação da professora Neuza, farei uma breve explanação sobre este projeto, coordenado pela minha colega de departamento, professora Silvia Galvão, de Souza Cervantes. E esse projeto tem tudo a ver com o tema desse ciclo de palestras. Então, eu passo a palavra para a professora Neuza Maria de Oliveira fazer sua palestra. Boa tarde a todos. Parabenizar as professoras Bernadette, Maria de Lourdes e a Suzete pela criação desse ciclo de palestras da pós-graduação Mulheres em STEM e agradecer muito o convite, né, a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco da minha área de pesquisa. Então, eu acho que agora eu vou desligar a minha câmera e vou passar para os slides que são o tema que a gente vai conversar sobre aqui essa tarde, né? Então, fiz uma apresentação no formato de incentivar os jovens que estão aí me ouvindo, ou outros que venham a ouvir, que se interessem pelas áreas de pesquisa que eu vou apresentar aqui.
A ideia é exatamente incentivá-los. Jovens, tem muito trabalho a ser feito e nós precisamos de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com a palestra que eu vou agora ministrar. Essa é uma área que eu trabalho, a de pilotos automáticos para Avantes, tá? É uma área bem ampla e por isso mesmo eu vou dividir aqui em alguns blocos, como vocês vão ver ao longo da palestra. Então, vamos lá. Pilotos automáticos para Avantes, pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas. Eu sou a professora Neuza Maria Franco de Oliveira, sou da divisão de Engenharia Eletrônica aqui do ITA. Os tópicos que eu vou abordar nessa palestra vai ser um breve currículo para vocês terem uma noção, né, da minha trajetória, o que vem a ser os VANTs, os pilotos automáticos, que é o coração da minha palestra, os subsistemas desses pilotos automáticos, uma vez que existe uma integração enorme de conhecimentos aí para se implementar um piloto automático. Você vai precisar de plataformas de testes para esses pilotos em desenvolvimento, e finalmente eu vou finalizar falando um pouco também do tema que nos é tão caro, que é o de mulheres em STEM. Então, eu sou técnica em telecomunicações pela ETFPE, que é a atual IFPE. Estou citando isso porque temos uma IF aqui no grupo de coordenadoras. A minha graduação foi em Engenharia Elétrica na UFPE, né, em Recife. Fiz o mestrado e o doutorado aqui no ITA, né, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação, especificamente na área de Sistemas e Controle. Desde 2005, eu estou atuando aqui no ITA como professora, né? Comecei como professora adjunta, atualmente já estou como professora associada. E tive uma passagem no 6 meses de estágio no Equador, em sistemas embarcados e programação em tempo real. Eu coloquei esse estágio aqui porque ele foi muito importante, foi o início quando eu comecei a trabalhar com esses VANTs, né? Foi em 2007 que eu comecei, e aí eu tenho aqui alguns trabalhos a apresentar. E atualmente tenho me dedicado um pouco da implantação e funcionamento do laboratório de INTNAV, que é Integration Navigation, que é resultado de um projeto grande, que eu não fiz parte desde o começo, só estou a partir de 2018, que é o Sistema de Monitoramento e Rastreamento de Embarcações na área do pré-sal, com posicionamento relativo e absoluto. E esse tema desse projeto é uma das sub-áreas do piloto automático, como nós vamos ver. Então, vamos lá. Vamos começar pelo título, né? O que vem a ser, então, o título da palestra, que vai ser o Pilotos Automáticos para Avantes, o que vem a ser o VANT. Na verdade, VANT, Veículos Aéreos Não Tripulados, eu mantive a palavra porque ela é bastante conhecida, mas hoje em dia já se fala mais nos UAS, Unmanned Aircraft System, são aquelas aeronaves que não têm um piloto a bordo, né? Então, ela não tem um piloto a bordo. Atualmente, um jargão que está sendo mais utilizado pela ICAO é o RPAS, que é o Remotely Piloted Aircraft System. Isso por quê? Porque sempre, atualmente, a legislação é tal que sempre é necessário um piloto em terra capaz de assumir o controle desse sistema aéreo se houver algum problema, se houver alguma falha. Só a própria legislação e classificação desses veículos aéreos, por exemplo, eu tenho visada direta o piloto tem visada direta, ele consegue ver a aeronave que ele precisa
tomar o controle, caso necessário? Sim ou não? A gente precisa classificar essas aeronaves. Peso, se é controlado remotamente via satélite, tudo isso já é uma área de pesquisa, de estudo, né? Não de pesquisa, mas de estudo para saber aonde está localizado o VANT com o qual se deseja trabalhar. Então, o VANT, ele pode... o VANT, agora a gente está falando da aeronave, do sistema que está em voo, ele precisa de vários componentes para se tornar um veículo autônomo, né? E esse veículo autônomo não necessariamente precisa ser um veículo aéreo, pode ser um veículo marítimo, pode ser um veículo terrestre. Todos esses veículos autônomos, eles precisam de determinados componentes, como a plataforma, o sistema de energia, por quanto tempo ele vai poder se manter carregado e funcional, o piloto automático, que é exatamente o coração da nossa palestra hoje, o link de comunicação, eu sempre vou precisar de uma estação de solo, que vai ter comunicação com o veículo autônomo, e essa comunicação entre veículo autônomo e estação de solo se dá através de um link de comunicação. Nas plataformas, plataformas para VANTs podem ser dos mais variados tipos, como, por exemplo, quadricópteros, octocópteros, quando eu tenho 8 motores, um sistema de asa fixa, tá? Asas móveis. Então, a gente tem o mais variado dos tipos de estruturas de plataformas. Inclusive, existem competições onde as equipes competidoras devem apresentar novas propostas, né? Então, sistema distribuídos. Qual pode ser a melhor estrutura de uma plataforma? Então, se coloca vários cérebros pensando, competindo, para resultar em uma boa, em uma solução cada vez melhor. Chegamos, então, aos pilotos automáticos para os sistemas, para os veículos autônomos. A gente pode dividir, tornar um diagrama de blocos de um piloto automático tão complexo quanto a gente queira. Aqui eu vou abordar apenas esses 3 componentes básicos, tá certo? Então, é um diagrama de blocos bem simplificado, mas vocês já vão verificar que tem várias informações aí, dentro desses subsistemas. Então, vamos pensar, nós temos um veículo, aqui a aeronave, um veículo, como se você estivesse dirigindo o seu carro. Você tem sensores para você saber aonde você está, em que local no espaço você está. Então, os seus sensores mandam essas informações para o seu cérebro. Você sabendo para onde quer ir, qual é a missão que você quer executar, e sabendo aonde você está, você vai saber se vai dobrar à direita, se vai dobrar à esquerda, se vai continuar em linha reta, e com isso manda os sinais de referência para o controle, seus braços, né, que vão esterçar o seu guidão para a direita, esquerda é a parte do controle, que vai mandar os comandos para o veículo, e assim em laço, né, e assim sucessivamente, iterativamente, você vai levando o seu veículo a realizar a missão que você deseja. Então, é a mesma coisa num piloto automático, sendo que as atividades que você estaria realizando vão passar a ser realizado por sistemas eletrônicos que estão embarcados nesse veículo. Então,
aqui está o diagrama de blocos genérico, e esses são os subsistemas que a gente acabou de falar. Navegação, os sensores, estima o estado. Guiagem, recebe a informação do estado, tá? Recebe a informação de estado. E a missão entrega as referências para o controle, e o controle vai enviar os comandos a serem dados nas superfícies de controle do veículo autônomo, em nosso caso, uma aeronave. Existem comercialmente diversos pilotos automáticos no mercado, né? Então, na academia, estamos interessados em cada vez mais pesquisar e desenvolver novos pilotos automáticos ou blocos desses pilotos automáticos. Mas já existem no mercado pilotos automáticos comerciais. Em geral, o que acontece? Já existem estruturas específicas, já determinadas, e você pode fazer o ajuste dessas malhas de controle por missão em voo, ou por missão terrestre, dependendo do seu sistema. Mas você vai ajustar esses ganhos de uma forma um tanto quanto heurística, quando você está trabalhando com os pilotos automáticos comerciais, tá? Um outro caso que a gente vai ver é quando temos na academia que queremos desenvolver cada um desses blocos. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma olhada nos subsistemas que compõem esse piloto automático. Vamos começar com o subsistema de navegação, que é saber aonde estou. Então, uma área que a gente precisa dominar se estiver trabalhando com o subsistema de navegação é exatamente saber quais os sistemas de coordenadas que estão sendo utilizados. Eu gosto muito dessa figurinha aqui, onde a gente tem vários sistemas de referências, né? Um sistema aqui inercial, um sistema centrado na Terra, fixo na Terra, ou seja, ele está rotacionando à medida que a Terra está rotacionando também. A gente tem aqui um sistema de coordenadas local, ou chamado de plano tangente, né, que é para missões mais curtas. Tudo isso é necessário se conhecer caso você esteja navegando em um ambiente 3D. Quanto mais simples, mais você pode estar trabalhando, mais curta a sua missão, você pode estar trabalhando num sistema local. Mais longo, você precisa levar em considerações outras características do ambiente que você está navegando. Ainda em relação a sistemas de coordenadas, essa figurinha aqui está apenas para informar o quê? Eu preciso saber qual é a localização do meu corpo ou do veículo, né, do vante que estamos navegando, em relação a um sistema de coordenada, né, o sistema de coordenada local, ou de plano tangente, ou sistema de referência dele. Esse corpo, ele pode estar olhando, vendo, sentindo um obstáculo em uma determinada posição, né, em relação a quê? A um sistema de coordenadas fixo no corpo, no veículo. Então, você precisa saber, e sabendo qual é a coordenada desse veículo em relação à estação solo, sabendo qual é a posição de um obstáculo, de um marco em relação ao corpo, você é capaz de saber a posição desse obstáculo, desse marco, em relação à estação solo. Então, tudo isso são conceitos envolvidos e que se trabalha quando se está trabalhando com o subsistema de navegação.
Ainda no subsistema de navegação, você vai ter que, utilizando sensores, saber qual é a velocidade, posição e atitude, orientação desse veículo no seu espaço de navegação. Então, aqui é um diagrama básico de navegação, usando apenas giros e acelerômetros para encontrar esses estados da aeronave, porém, apesar de ser um diagrama, é um diagrama bastante simples, tá? Dependendo dos seus sensores, se os sensores forem muito caros, né, muito bons, muito precisos, muito apurados, você desenvolve um sistema de navegação como esse aqui, né? Aqui uma amostra onde eu vou ter os giros e os acelerômetros, e para obter esses estados, eu preciso de um computador de bordo que vai realizar a computação para se chegar aos estados. Tá? O problema é que nós temos, principalmente quando estamos trabalhando com sistemas de navegação acadêmicos, com sensores de baixo custo, um diagrama de navegação como esse, em poucas iterações, à medida que você vai realizando as integrações dessas variáveis, você vai crescendo muito rápido os erros, tá? E aí a gente vai precisar trabalhar com outros sensores, de modo a gente conseguir ter uma melhor estimativa dos estados desse VANT. Tá? Então, aqui, super rapidamente, uma ideia, né, de fusão sensorial. Então, quem gosta um pouco de matemática, quem quiser trabalhar, é uma frente de trabalho muito importante, que é a integração de sensores que têm características distintas, e as informações que vêm desses sensores são utilizados de forma a se obter uma melhor estimativa de um estado. Por exemplo, aqui, nesse trabalho aqui, já é da literatura, vocês podem procurar na internet. O que eu tenho? Eu tenho um inclinômetro que vejam que ele mantém o seu erro, ele tem um erro aqui relativamente constante, apresenta um delay, tá certo? Ele está sempre atrás do sinal verdadeiro, e utilizo também um girômetro. O girômetro, como a informação de atitude que o girômetro vai me dar, você realiza integrações sucessivas, ele não tem um delay, como o inclinômetro. No início, ele está bem próximo do sinal verdadeiro, mas à medida que as integrações vão se dando, ele vai aumentando o seu erro. Se você funde as informações desses dois sensores, olha o que acontece. Então, com um filtro complementar, sensores que carregam características complementares, eu consigo, né, acompanhar bem o sinal desejado. Um outro filtro bastante utilizado é o filtro de Kalman, né? É um filtro bastante utilizado para fusão sensorial. Basicamente, ele utiliza, assim, eu gosto dessa figurinha porque ele vai te dizer o seguinte: olha, eu tenho um sistema, um modelo do meu sistema, um modelo matemático de como o sistema se comporta, mas eu tenho uma incerteza nesse modelo. Os modelos, em geral, têm incertezas. Então, eu estou calculando aqui uma média, mas pode estar aqui em uma região de incerteza. Eu vou propagar o que o meu modelo me diz se eu só tiver a informação do modelo. Me diz que no próximo passo eu vou estar nesse ponto, é a média, mas eu vou estar com essa incerteza, porque eu já tinha a incerteza anterior e o modelo aumentou aí a minha incerteza. Mas aí eu uso o quê? Eu uso uma informação de uma nova medida,
Eu posso usar. Aqui foi apenas uma propagação utilizando o modelo. Agora, eu uso também o quê? Eu utilizo a informação de uma medida de uma das saídas daquele sistema. Com isso, utilizando informação de modelo e de medida, eu consigo uma melhor estimativa do meu estado com uma menor incerteza em relação a esse estado. Então, também é uma área muito bonita e que seria muito importante que mais gente se interessasse nessas fusões de informação. Aqui tem o INTNAV, né, o Integrated Navigation, navegação integrada, a gente tem uma estrutura, estamos tocando agora para o funcionamento, mas que vai trabalhar exatamente, tem toda uma estrutura para calibração de sensores inerciais, tá certo? É uma mesa com 3 graus de liberdade, ela gira nos 3 sentidos, tá? E, entre outros equipamentos, para se ter sistemas de navegação integrada. Isso é um laboratório aqui do ITA, eu estou coordenando esse laboratório atualmente, tem bastante coisa a ser explorada quanto a essa navegação. Subsistema de navegação, existem vários assuntos a serem estudados. Por exemplo, a Natália, ela foi minha aluna de TG, num trabalho de graduação aqui do ITA, desenvolvido lá no IEAV, Instituto de Estudos Avançados, tá? É a navegação com o uso de sensores ópticos. Essa é uma área de pesquisa. Particularmente, a Natália usou não imagens ópticas, mas imagens térmicas. Essa é a figura, né, a imagem que ela pega de um ambiente, mas como é térmico, isso aqui é o que ela consegue processar e obter. Então, paravantes navegando à noite, em caso de se perder a informação de GPS, é mais uma área que se pode trabalhar e importante ainda de se ter muita pesquisa na área. Não é absolutamente consolidada, tem muito o que se fazer também, né? Então, com isso, a gente vai vendo que tem vários, por isso, pesquisas, né, e desenvolvimentos em áreas estratégicas. Muitas coisas ainda podem ser estudadas para se ter cada vez sistemas melhores de pilotos automáticos, ou subsistemas em separado. Subsistema de guiagem. Aqui, como eu já falei antes, vai ser o quê? Sabendo onde o veículo se encontra e qual a missão realizar, qual o caminho, quais são os sinais de referências que eu devo fazer para que eu tenha a missão realizada. Então, esse sistema pode ser tão simples como o LOS, o Line of Sight, que é o que eu trabalho, tá? No piloto automático, esse subsistema de guiagem, eu não trabalho muito, porque não dá para ficar expandindo em todas as áreas. Quem sabe, dos que estão me ouvindo aqui, alguém se interesse e sejam os futuros pesquisadores desse subsistema, né? Mas pode ser um subsistema tão simples quanto o LOS, mas pode ser tão complexo caso você queira acrescentar inteligência no veículo, né? Então, por exemplo, eu fiz parte dessa banca de uma defesa de doutorado o ano passado, e aí no sistema de guiagem dela, era voltado para o sistema de guiagem, mas não trabalhava com um único veículo, ela trabalhava com um sistema cooperativo, mas esse sistema cooperativo, ele deveria sair de uma posição inicial e chegar a uma posição final, sabendo que eu tenho obstáculos no meu ambiente, e era capaz de calcular e realizar a tarefa. Isso num ambiente estático. Ela também desenvolveu, na simulação, de um ambiente dinâmico. Vejam que eu tenho aqui
um obstáculo, esse obstáculo está se movimentando aqui através do tempo, eu tenho um alvo que está se movimentando também, e o veículo tem que sair de uma posição e driblando o obstáculo, quando necessário, e acompanhar, rastrear o alvo. Na abordagem LOS, esse aí eu trabalhando, eu sempre coloco aqui as informações, desculpem-me, deixa eu voltar aqui. Então, no subsistema de guiagem, essa é a linha que eu estou trabalhando, o LOS, no subsistema de guiagem, coloco aqui essas informações que aparecem em todos os meus slides, dizendo de onde eu fui tirando cada uma das informações para montar esses slides, tá? Então, o meu aluno, Marcelo, defendeu em 2018, e ele trabalhou com o piloto automático completo, e como o subsistema de guiagem, eu tinha o LOS, Line of Sight, então ele sai de uma posição, de um waypoint, e deve chegar ao próximo waypoint. Para a transição, né, a chegada em um waypoint se considera uma região de incerteza. De tolerância, né, melhor do que incerteza, uma região de tolerância. Se a aeronave chega nessa região de tolerância, ele então chaveia para ir em busca do próximo waypoint. Subsistema, então com isso a gente já passou pelo subsistema de navegação, subsistema de guiagem, vamos ao subsistema de controle. No subsistema de controle, como eu falei antes, a gente poderia ter os pilotos automáticos que, por exemplo, aeronaves de asas fixas, já têm as suas malhas de controle pré-estabelecidas, né, tradicionalmente pré-estabelecidas, e se faz o ajuste manual, heurístico, destes ganhos. Por que isso é interessante? É interessante porque você vai comprar um piloto automático comercial para a sua aeronave, mas a sua aeronave pode ser diferente da aeronave do seu colega. Então, não dá para fazer malhas de controle especificamente para cada aeronave. Para um piloto automático comercial, é bastante interessante ter essas malhas de controle pré-estabelecidas e fazer um ajuste de ganho. Diferente do caso de quem está trabalhando na academia. Na academia, é bastante interessante a gente ter o modelo da aeronave, um modelo, no caso de se trabalhar com teoria de controle, um modelo matemático, no qual se é feito por projetos de controladores utilizando teoria de controle. Pode ser mesmo os controladores PIDs, mas aí você vai calcular, sabendo qual é o modelo matemático, você vai calcular quais são os ganhos de cada uma dessas máquinas. Ou calcular controladores mais sofisticados, né? LQG-LTR, um aluno meu, aqui está errado, não, está certo. Então, o Marcelo Henrique dos Santos utilizou um modelo de aeronave e calculou as malhas de controle dele, aqui, por exemplo, uma malha do ângulo de arfagem, e ele calculou os ganhos dessa malha, sabendo o modelo matemático da aeronave, e utilizou o conhecido lugar das raízes para encontrar esses ganhos. Aqui, né, como vocês devem trabalhar, quem for da área de controle, né, a gente tem qual é o sinal a ser seguido, e se fez o estudo o projeto foi feito utilizando o modelo linear da aeronave, e uma vez que a gente utiliza esse controle projetado, utilizando o modelo linear, como vai ser a resposta do modelo
não linear. Vejam que se aproximam bastante. Então, nós vimos estes 3 subsistemas e eu trabalho com o desenvolvimento, né, desses subsistemas em separado, mas criando um piloto automático que a gente possa usar para controlar uma aeronave, mas somos engenheiros, precisamos realizar os testes, né, desse piloto automático que está em desenvolvimento. No meu trabalho, a gente utiliza bastante 2 tipos de plataformas de teste. Os testes software in the loop, onde eu tenho um modelo da simulação da aeronave, né, que está sendo executado aqui no computador, e eu tenho o sistema do piloto automático, os blocos de, principalmente, controle e guiagem, navegação, você pode fazer aqui testes no caso dos algoritmos de fusão. Você utiliza como entradas já pré-gravadas, vamos dizer, ou que venham do modelo de simulação para navegação, e os algoritmos de fusão você pode também utilizar aqui no sistema do piloto automático. E esse sistema controla a aeronave que está sendo simulada. Um outro tipo de plataforma é a plataforma Hardware in the Loop, onde eu tenho a aeronave simulada e o seu piloto automático, que foi desenvolvido aqui, por exemplo, a gente utiliza aqui o MATLAB. Esse sistema do piloto automático é embarcado em um hardware específico, que é um hardware que você eventualmente pode levar para a sua aeronave real. Tá? Então, esses são os 2 tipos de plataforma de testes que eu exploro bastante também. Então, aqui só reforçando, então, eu tenho a plataforma Software in the Loop, onde a aeronave é representada por um simulador de voo. Eu utilizo bastante o simulador X-Plane, então aqui eu tenho duas figurinhas utilizadas em mestrados, que foram orientados por mim, tá? Então, aqui o Lúcio trabalhou com uma única malha de controle, ele fez o projeto do controlador, por quê? Porque eu estava usando uma aeronave, não um Vant, uma aeronave comercial, do sistema X-Plane. Então, essa aeronave já é identificado e você consegue ver na literatura o modelo matemático de algumas das funções de transferência, e com isso ele pôde projetar uma determinada malha. Tá? Um outro tipo de software in the loop é quando o modelo matemático, em lugar de um simulador de voo, a gente utiliza o modelo matemático, como foi o caso do Marcelo em slide anterior. Hardware in the loop, da mesma forma. A gente pode utilizar a aeronave sendo um simulador de voo ou um modelo matemático da aeronave. Aqui temos alguns resultados, né, desses testes, pilotos automáticos desenvolvidos. Aqui o do Paulo, ele terminou o ano passado, foi o piloto automático, no qual o diagrama, o subsistema de controle dele foi feito utilizando a teoria de LQG-LTR, ou seja, foram utilizadas informações, ele foi feito de forma robusta para navegar bem, para controlar bem a aeronave em uma determinada situação, mas deveria responder bem, deve responder bem, quando a gente tem uma perturbação no sistema. Qual a perturbação usada? Existem, então, modelos para vento. Então, a gente pode ter o sistema de piloto automático, sistema de piloto automático, guiagem, navegação e o controle, estão navegando com ou sem perturbação de vento. E aqui está o resultado, né, desse piloto automático em teste SIL,
ele sai de uma posição aqui do waypoint 1 e a aeronave executa toda a trajetória. E aqui, né, qual é a resposta da altitude durante a trajetória, né? Então, ele está navegando em uma determinada altitude, precisa chegar a um outro waypoint que tem uma outra altitude, e assim sucessivamente. Tá? Teste em HIL, agora com a aeronave simulada no X-Plane. Então, se desenvolveu, o Adriano Bittar criou, né, foi lá e desenvolveu essa aeronave no X-Plane. Então, tem um modelinho da aeronave em X-Plane, e ele foi capaz, aqui, no aeroporto aqui de São José, tá certo? Ele sai na pista e o piloto automático dele conseguiu realizar toda a missão, passar nos diversos waypoints e aqui uma visão tridimensional. Então, relembrando, aqui teste em HIL. O que eu tenho? Eu tenho um hardware que está controlando, hardware especificamente foi uma Stellaris, controlando uma aeronave que está sendo simulada no simulador de voo X-Plane. Aqui, só para mostrar a vocês, o simulador de voo X-Plane também, da mesma forma que lá o MATLAB tinha um bloquinho para a gente introduzir vento, no X-Plane eu também posso introduzir vento, e o Adriano fez um teste uma missão, onde eu tenho um vento, né, uma perturbação, que é esse vento que está incidindo sobre a aeronave. Tá? Então, é isso que eu tinha que apresentar. Gostaria muito que ficasse para vocês que esses pilotos automáticos para Avante, quando você dirigir, a próxima vez que você dirigir o seu carro, você vai prestar atenção que você está usando o bloco de navegação, os seus sensores, você está usando um bloco de guiagem, você sabe aonde está e para onde você quer ir, então você vai saber que tipo de manobra você vai querer fazer, e você vai utilizar o seu bloco de controle que vai fazer os comandos para as manobras do seu carro. Sabendo isso, você vai lembrar que para desenvolver cada um desses bloquinhos, para você, então, sabendo isso, para você desenvolver cada um desses bloquinhos com sistemas eletrônicos, nós precisamos estudar diversas áreas. São várias áreas de conhecimento, muita coisa já foi estudada, está estabelecida, mas precisamos de mais gente trabalhando, se envolvendo e pesquisando nessas áreas. Esses são os 3 blocos, mas a área de pilotos automáticos para Avantes, ou RPAS, se você quiser, não se limita a isso. Existem outras áreas, várias outras áreas necessárias para estes pilotos automáticos, como, por exemplo, a identificação do modelo de aeronave, né? Qual é o modelo matemático que representa o comportamento de uma aeronave física. Outra área, identificação de falhas no sistema. Sua aeronave está lá, voando, executando a missão. Mas e se falha algum sensor, né? E se você deixa de receber o sinal GPS? E se a bateria está chegando ao final, né? Outra possibilidade que está sendo muito estudada atualmente é o voo informação, né? A tese de doutorado que eu apresentei no bloco de guiagem, tinha a proposta de voo informação, que são os swarms, os enxames, né? Então, existe aí todo um leque de estudo para vocês que são da geração nova, né? E nós precisamos que vocês se preparem para resolver esses problemas tecnológicos que se impõem, tá? E pegando esse gancho, eu vou falar um pouquinho do Mulheres em STEM, né? E por que é importante incluir mais mulheres em STEM? Ora, gente,
os problemas existentes no mundo são muitos. Muitos desses esperando soluções STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Se a gente parte, né, já imaginando que 50% desses cérebros não são adequados para a solução de problemas STEM, nós estamos perdendo muita capacidade de solução de problemas. Então, essas ações que estão sendo promovidas no mundo todo, relativas a atrair, a manter as mulheres nas áreas de STEM, são muito importantes, não só para as mulheres, mas para o aumento da qualidade de vida de toda a humanidade, né? E é nesse sentido que ações como o Simpósio Brasileiro Mulheres em STEM, que aconteceu aqui no ITA, aqui nessa data, tá certo? É interessante, e foi muito interessante a gente ver quantas ações, quantos projetos estão sendo desenvolvidos no Brasil e que são necessários se nós considerarmos essa meta, melhorar a qualidade de vida da humanidade. O simpósio brasileiro, ele, na verdade, nasceu, né, do projeto Mulheres em STEM 2D. STEM 2D é o STEM, que eu já falei, mais manufatura e design. E a gente está realizando esse projeto Mulheres em STEM 2D desde 2016, né? Já alcançamos mais de 7.950 crianças, isso aqui foi o último levantamento, mais ou menos no final do ano passado. Depois disso, a gente já teve o próprio simpósio, então está bem maior do que isso. Uma das linhas de ações que nós temos várias linhas de ações, uma das linhas de ações é inspirar jovens meninas às áreas de STEM 2D. Então, a gente vai, em escola, apresentar as áreas STEM 2D. Nessas palestras são feitas não apenas para meninas, mas para classes mistas, mas aí tem as nossas meninas de graduação, que são as alunas de graduação aqui do ITA, elas são as nossas embaixadoras, né, levando que mulheres também podem fazer engenharia e áreas STEM. Oferecemos oficinas mão na massa para as meninas e levamos mesmo essas oficinas em parques na cidade, de modo a fazer essa exposição para as jovens meninas. Os jovens meninos vão ver jovens meninas trabalhando com oficinas STEM 2D e ver as nossas meninas de graduação sendo as monitoras dessas atividades. Então, e o simpósio nasceu dessa experiência que tivemos com o projeto STEM 2D desde 2016. E foi um sucesso o simpósio, né? Temos que dizer que foi um sucesso porque ultrapassou bastante até as nossas melhores expectativas. Nós tivemos 181 trabalhos submetidos, dos mais variados estados do Brasil, e compareceram, né, pessoas que viajaram de longe para vir aqui, estar aqui no simpósio. Então, foi resultante de esse sucesso desse simpósio. Na verdade, eu fui apenas uma das coordenadoras, tá? Foram várias coordenadoras trabalhando, se envolvendo, como eu falei para a professora Bernadette, e para a professora Maria de Lourdes e a Suzete, quando nós conversamos, é muito interessante ver que as mulheres que estão envolvidas nessas ações, nesses projetos, a gente se empolga e se envolve realmente com muito interesse, com muito entusiasmo. Por quê? Porque nós acreditamos no que estamos fazendo. E aí fica a minha mensagem para todos que estão me ouvindo agora, né? Vamos lá, vamos juntos preparar e incentivar as jovens meninas a se interessarem pelas áreas de STEM. Assim, nós teremos mais cérebros resolvendo problemas cujas soluções resultarão em melhoria na qualidade de vida da humanidade. Tá? Agora,
eu vou ficar à disposição para a gente trocar algumas ideias, tá certo? Sobre o que foi exposto. Aqui vou deixar aqui alguns das referências que eu utilizei para para essa apresentação. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito ao convite que me foi feito para participar desse ciclo de palestra Mulheres em STEM, e eu espero que eu tenha passado algumas informações e que os ouvintes se interessem e saiam daqui com uma noção do que é o Pilotos Automáticos para Avante, e principalmente os jovens, sabendo que precisamos de vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professora, pela excelente palestra. A gente vai repassar, porque nós tivemos algumas perguntas sendo feitas pelo público, e temos mais outras perguntas que passaremos para a professora. Só que antes da gente começar essa rodada de perguntas para a professora Neuza, como hoje é o último dia, a gente resolveu fazer alguns resgates, e eu prometo que não vou tomar muito tempo, vou rapidamente fazer uma apresentação em cima de uma lacuna que ficou na primeira palestra que nós tivemos nesse ciclo. Acredito que alguns que estejam aqui assistiram a palestra da professora Valéria Arruda, e ela apresentou muitos números, né, acerca da questão das mulheres nas engenharias, e naquele dia ela disse assim: eu não encontrei os números da UEL. e aquilo ficou uma pulga atrás da minha orelha, né? E então eu fui atrás, com a ajuda da secretária do colegiado da engenharia elétrica, eu fiz um levantamento em cima da realidade da engenharia elétrica, e aí eu gostaria de passar, são 4 slides que eu vou compartilhar com vocês, ok? E daqui mais um pouco a gente passa para as perguntas para a professora. Bem, então, apesar de ser um estudo bem restrito, a minha realidade, a realidade das minhas colegas, a realidade das minhas alunas aqui da Universidade Estadual de Londrina, mas eu acredito que eu estudei em Campina Grande, né? Me formei na Universidade Federal de Campina Grande, e eu acredito que essa realidade, infelizmente, ainda é a mesma do tempo até de Campina Grande, e as colegas que são professoras nos seus cursos também devem encontrar essa realidade muito parecida com esse, tá? Então, apesar de ser um estudo de caso, mas acredito que seja bem parecido com o restante das universidades. Então, uma realidade a realidade da representatividade de gênero na engenharia elétrica da UEL. Bem, então, eu fui atrás dos dados da graduação, e aqui estão os 2 gráficos que apresentam a realidade no domínio do corpo docente do Departamento de Engenharia Elétrica, ao qual eu faço parte. Então, nós somos 14% do corpo docente são mulheres, enquanto 86% são homens. Enquanto que os egressos da graduação, né, então, quem se forma, quem consegue atingir concluir o curso, né, sair engenheiro, nós temos apenas 11% desse total são mulheres, enquanto 89% são homens. Tá, então, na pós-graduação, trouxe dados do mestrado, tá? Que eu sou coordenadora do programa de mestrado da engenharia elétrica na UEL. Então, no programa de mestrado, o corpo permanente, docente permanente, é representado por apenas 11% da classe feminina, né? Então, 11% são mulheres, e o número fica ainda pior quando a gente olha para os egressos. Então, nós estamos formando um total de apenas 9% dos nossos egressos no mestrado são mulheres, certo? Então, são números históricos, né? A graduação eu computei desde 2002 até 2019, que são praticamente todas as nossas turmas, que resultou eu estou perdida nos meus teclados. Que representou aqui esses 11%, tá? Na graduação.
E na pós-graduação, esses 9% é das turmas de 2003 a 2019. Tá? Então, é um quadro que, apesar da professora Valéria, no primeiro dia de palestra, não ter os números da UEL, é um quadro que praticamente está muito parecido com o que ela apresentou com relação à média. Ela falou que engenharia elétrica era uma média de 9% de egressos, né, na graduação. Nós aqui estamos em 11, digamos que estamos, em relação àquela média, estamos até um pouco melhores, mas ainda é um número muito pequeno, né? E como a professora Neuza mesmo falou, da necessidade, da importância da diversidade, né, que realmente é com a diversidade que nós vamos conseguir melhores resultados em todas as áreas, né? Recentemente, saiu uma entrevista na Folha da professora Márcia Cristina Barbosa, não sei quem, se vocês a conhecem, mas chamou bastante atenção porque essa é uma entrevista que saiu agora recentemente, foi publicada no domingo. E a professora Márcia diz o seguinte: é preciso diversidade para fazer ciência e gerar mais soluções. Então, é acreditando nisso, né, que estamos aqui, que a professora Neuza está no ITA e que outras colegas, tantas que participaram, ou até mesmo ou muitas outras que não conseguiram participar no simpósio, acreditam, né? Então, o nosso trabalho é buscando mudar essa realidade, tá? Então, o que fazer para mudar essa realidade, né? Não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas muitas ações estão sendo feitas. Bem, na Universidade Estadual de Londrina, já há algum tempo, nós temos um projeto que eu vou apresentar um vídeo rapidinho, porque nesse momento, esse projeto, que é coordenado pela minha colega de departamento, né, professora Silvia Cervantes, nesse momento nós estamos numa etapa nós estamos chamando estudantes da universidade, não só da Universidade Estadual de Londrina, mas outras universidades da região, para ser voluntárias como monitoras no projeto, porque nós pretendemos ampliar o projeto, então nós estamos nesse momento com um chamado para a inscrição de novas monitoras. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo rapidinho, dá 3 minutinhos só, que foi desenvolvido por uma colaboradora nossa, do design, e eu gostaria que vocês, então, assistissem o vídeo. Hey girl, você já ouviu falar no Tecminas? Não? Então vamos lá! Tecminas é um projeto de extensão da UEL que procura incentivar o interesse e a participação de meninas nas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Fazemos isso através de oficinas de raciocínio lógico, matemática, programação, eletrônica e montagem de protótipos com Arduino. Mas como fazemos isso? São realizados encontros semanais para a preparação de jogos, gincanas, desafios, enfim, tudo preparado com muito zelo para as oficinas em colégios de área de vulnerabilidade social. A experiência acumulada vem desde 2007 e permite observar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais das estudantes, o trabalho em equipe, o desafio e, principalmente, apresenta um novo universo, em um ambiente lúdico, divertido, com universitárias acompanhando e motivando cada novo passo. No Brasil, embora ainda poucos, temos nomes femininos de muito destaque para nos motivar. A doutora Sônia Guimarães possui graduação em licenciatura em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Física Aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos e doutorado em Materiais Eletrônicos pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. É uma voz ativa na luta pela representatividade de mulheres no campo científico e acadêmico. Já Inedina Marques foi a primeira mulher a se formar em engenharia no Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Em 1945,
em um país que havia abolido a escravidão há apenas 57 anos e o voto feminino havia sido permitido somente há 13 anos, Enedina se formou em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, a única mulher em sua turma. A pioneira da engenharia é uma das maiores personalidades femininas do Brasil. A doutora Neuza Maria Franco de Oliveira possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. É uma das coordenadoras do projeto Mulheres em STEM 2D, que tem como principal objetivo incentivar o ingresso de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, manufatura e design. Então, você, estudante universitária que também quer ser uma inspiradora nas áreas de STEM, venha fazer parte desse projeto que transforma vidas, para que no futuro tenhamos grandes e novos nomes femininos como representantes de destaque do nosso país. O seu pode ser um deles. Esperamos por você! Bem, então esse é o nosso vídeo institucional que está fazendo o chamamento agora para as novas monitoras no projeto. E a ideia, ela surgiu das nossas reuniões com nossas alunas, né? O projeto hoje conta com a participação de professoras de várias áreas e alunas também, todas as áreas de STEM, e é isso. Bem, pessoal, eu vou passar agora para as perguntas feitas aqui pelo chat, para a professora Neuza. Então, a primeira pergunta feita hoje à tarde aqui para você veio do Hugo Abreu, e ele pergunta o seguinte: qual a sua opinião, professora, sobre o ensino de controle nos cursos de engenharia no Brasil? Se deveria ser visto, né, mais ou menos... ele quer saber a tua opinião sobre como é ministrado, né, a importância dos cursos de controle da engenharia. Bem, eu diria, pela minha experiência como aluna, né, e como já docente envolvida no curso de engenharia eletrônica, é particular o meu sentimento, mas eu acho que é bastante real. O que eu acho que falta muito no Brasil em geral, essa é a minha percepção, e já de conversar, de interações com outras pessoas, é que falta um pouco do experienciar. Então, às vezes a gente fica muito na teoria, né, nos modelos matemáticos, que são muito importantes, mas a gente não leva. Então, calculei um controlador. Agora, eu consigo levar esse controlador que foi projetado para um sistema real, para um sistema físico, e ver que realmente aquela oscilação foi diminuída, aquela oscilação ficou presente por menos tempo. Então, eu acho que essa etapa de aplicação da teoria vista é o que eu acho que não é tão explorado, a gente, às vezes, fica faltando um pouco. Quanto aí a quantidade, a teoria, a profundidade, se mais ou menos, eu acho que cada instituição tem que fazer o seu estudo particular, no sentido de que curso eu estou querendo promover, né? Qual é o egresso que eu gostaria? Eu quero mais forte na área de controle, ver muito mais teoria ou menos. Aí fica para a escola fazer um pouco esse equilíbrio. Mas a minha percepção é a aplicação. A aplicação poderia, eu acho que deveria, em geral, no Brasil, ter mais atenção.
Ok, professora, obrigada. A segunda pergunta veio do Ítalo Canto, e ele pergunta o seguinte: há alguma pesquisa sua ou de sua equipe para o sistema anticolisão do VANT, ou seja, um sistema automático de tempo real, para evitar que o VANT se choque no voo com um obstáculo, como uma árvore ou um prédio? Não, eu não tenho nenhum trabalho nesse sentido, que vai estar bastante atrelado, né, próximo ali ao sistema de navegação, que é você colocar outros sistemas de percepção, sonares, radares, laser, para você saber o quanto de caminho, quanto de espaço você tem ao seu redor. Se alguma coisa, né, ou seja, algum obstáculo, entrar nessa região que você deixa de percepção, então você ser capaz de se desviar. Mas uma aplicação prática, um estudo nesse sentido, não tenho, mas é extremamente importante, né? Ok, professora, obrigada. Vamos para mais uma pergunta. Porque, como o ciclo foi aberto, né, nós temos alunos de graduação, de pós-graduação, né, então temos bastante alunos de graduação aqui. Para quem está na graduação, qual seria a orientação que você poderia dar com relação à decisão de seguir uma pós-graduação, por exemplo, com sistemas UAS, VANTs, e quais disciplinas essa pessoa deveria se dedicar mais para poder seguir essa área? Bem, aí, como eu falei, né, é um sistema bem multidisciplinar. Então, na verdade, você deveria se dedicar a todas as suas disciplinas da graduação, né? A parte de controle é muito importante, a parte mesmo de princípios de comunicação, né? Sinais, o tratamento de sinais, é o que você vai precisar muito para trabalhar na navegação, na fusão de sensores. Você vai precisar muito da parte de eletrônica digital, que é para poder embarcar o piloto automático que você desenvolveu, ele vai precisar estar embarcado em uma plataforma digital. Então, assim, eu acho que, principalmente, se você está numa graduação, não é hora ainda de fechar o leque. É hora de estudar as disciplinas com a maior seriedade, porque mais na frente você vai ver que vai precisar de cada uma das áreas de conhecimento, tá? Então, graduação, não é hora de fechar o leque. Agora, já no trabalho de graduação, aí você já deve levar o seu trabalho de graduação para uma área mais afim aos sistemas, por exemplo, o VANT, se for o caso, né, como é a pergunta, aí você já deve, aí sim, ir fechando o leque, porque aí você vai trabalhar, né, vai ter mais tempo para rever os assuntos que você viu na sua graduação, aplicando ali num projeto que você vai ter que apresentar um resultado ao final. Então, seria isso. Graduação. Se mantenha firme e estude todas as disciplinas. Comece a fechar o leque no trabalho de graduação ou trabalho de conclusão do curso, né? Ok, professora, obrigada. Mais uma pergunta. Algum dos subsistemas de um piloto automático que você apresentou, né, na sua palestra, algum deles é mais adequado para quem quer se dedicar, fazer algum trabalho dedicado a empreendedorismo e inovação? Tem algum dos subsistemas? A parte de empreendedorismo e inovação, eu acho que depende mais do perfil da pessoa, né? Você ser uma pessoa criativa, você conseguir enxergar uma solução que de repente está ali, para todo mundo ver, mas ninguém vê. Mas é o seu perfil conseguir identificar aquela inovação.
Empreendedorismo, idem. Vai precisar mais do seu perfil, né? Eu quero ser um empreendedor, eu quero correr o risco, por exemplo, de mercado, para colocar uma ideia no mercado, é mais no perfil do que no assunto. O assunto, em qualquer um desses 3 blocos que você queira estudar, que você queira ser um expert na área de tecnologia, você pode explorar muita coisa. Vant, na verdade, é um sistema que está aí pronto, está represado. Muita gente estudando, muita coisa desenvolvida, mas o que precisa? Precisa da legislação para começar a se usar esses sistemas de forma comercial, né? Em áreas, falando lá no início da palestra, né, quando se falou daquelas classificações, ICAO, legislações, né, se você tem um ambiente segregado, por exemplo, você é um fazendeiro, já se está utilizando muito Vant para agropecuária. Por quê? Porque você tem um ambiente segregado. Ali o dono da fazenda se responsabiliza que naquela área o Vant pode voar, né? Mas em um espaço não segregado é que não existe legislação. Por quê? Porque você não pode simplesmente colocar um veículo para voar, um veículo que pode, né? Acontece, cair, né? Então, é preciso ainda se estar estudando muito, a parte de segurança desses veículos e como a gente vai introduzir esses veículos num espaço aberto, num espaço onde ele vai ter que compartilhar o ambiente com outras aeronaves que já estão aí. Então, e tem muita gente estudando, resolvendo problemas, como vocês acompanham, né? A Amazon tem drones para entrega de encomendas. Isso aí, vamos dizer, a parte técnica está resolvido. Agora, existe toda uma outra área que é de legislação. Tá resolvido a parte técnica, mas como que você vai garantir a segurança desse sistema? Que isso não vai provocar danos materiais ou, quem sabe, até de vida, né? Então, voltando, a pergunta foi sobre empreendedorismo e inovação. Os 3 blocos guardam possibilidades infinitas, tá? Esse laboratório que eu coordeno, que na verdade foi uma herança, né? O professor se aposentou, passou para mim. Eu já trabalhei bastante na implementação desse laboratório, mas a ideia inicial, o que era? É um sistema de integração de navegação para sistemas, para atores, né? Atores no sentido de plataformas, navios, boias, lanchas, na área do pré-sal. Você precisa de diversos atores em uma área e você precisa saber a posição de cada um desses atores, de modo que eles compartilhem o ambiente sem haver colisões, sem haver acidentes, né? Então, isso na parte de navegação. Guiagem, como eu falei, e foi a primeira pergunta feita, a primeira ou a segunda, né? Como você evitar colisões em tempo real, né? Como você processa toda uma quantidade enorme de dados em tempo real. Então, são controle, né? Como você fazer manobras mais arriscadas, né? Arriscadas no sentido de ariscas, mais velozes, o que pode vir a ganhar mais tempo ou permitir determinados tipos de manobra. Tudo isso vai poder resultar em produtos que se está esperando no mercado, né? Então,
inovação e empreendedorismo, eu acho que é mais relacionado ao seu perfil. Qualquer um dos subsistemas que eu falei aqui e outros, você pode utilizar para implementar, para colocar em ação a sua veia empreendedora ou de proposta de inovação. Ok, professora, obrigada. Antes de eu te fazer a última pergunta que nós temos aqui catalogadas, eu vou só avisar para o público que o seguinte, hoje vamos fazer algo diferente. Depois que eu fizer essa última pergunta e a professora Neuza responder, a gente vai abrir para que vocês, quem quiser, né, que vocês fiquem à vontade para abrir a câmera de vocês e fazer uma pergunta para a professora Neuza, tá? Porque, assim, quem participou dos outros dias já conhece essa dinâmica aqui, né? Que vocês perguntam aí e a mediadora aqui faz a pergunta, mas tivemos uma manifestação de uma pessoa do público com relação a isso, que gostaria de fazer uma pergunta para a palestrante. Tá? Então, eu tenho ainda uma última pergunta para a Neuza, mas quem tiver aí alguma pergunta, quando a gente terminar aqui, é só se identificar. Eu só gostaria que falasse no chat, eu tenho, né? Pode até aparecer mais de uma pessoa, mas que vocês coloquem aí no chat para meio que a gente ter uma sequência, né? Uma inscrição, ok? Bem, então, nossa última pergunta para você, Neuza, com relação, bem, você é professora, pesquisadora no ITA, né? E a gente sabe da importância dessa academia, e aí surge uma questão, não é uma curiosidade. Que tipo de facilidades ou incentivos são oferecidos para os pesquisadores no ITA? Porque eu acredito, bem, eu sou de uma universidade estadual, aqui muitos são de universidades federais, institutos federais de tecnologia, e nós temos dificuldades, né? Temos dificuldades para desenvolver projetos de pesquisa, e aí eu gostaria de saber se no ITA, como é que é? No ITA tem uma certa facilidade para importar os componentes que precisa? Como é que é? É mais uma coisa assim de curiosidade. Eu acredito, sinceramente, que todos nós estamos no mesmo barco, né? No Brasil, as dificuldades são semelhantes para todas as instituições acadêmicas, né? Eu acho que essa é a linha. Como nas outras instituições, provavelmente, né, é o que eu conheço, nós temos uma fundação aqui, que é através da qual a gente pode fazer parceria de projetos com a iniciativa privada. Eu acho que isso aí é um facilitador, mas, como eu estou dizendo, não é uma coisa específica para o ITA, né? Em geral, as instituições de ensino do Brasil têm, né? Já em outros aspectos, quando você faz projeto via agências de fomento, não. Aí é exatamente o mesmo tipo de dificuldade, que eu acho que é um problema burocrático do nosso país, né? Então, aqui poderia até ter uma que provavelmente você, em outras instituições, não teria essa, vamos dizer, facilidade, que eventualmente a gente poderia usar um canal da aeronáutica para trazer determinados componentes do exterior. Eu passei aí 3 anos tentando uma coisa bem simples e não consegui. Outras pessoas eventualmente conseguem, mas... Então, assim, a minha percepção da instituição e do que eu converso com outros professores de outras instituições, é que estamos todos, sim, no mesmo barco, e todos nós fazendo o melhor que nós podemos, porque as dificuldades burocráticas, elas existem. Ok, professora, obrigada pela resposta. Bem,
ninguém se inscreveu para fazer uma pergunta para a professora. Pode ser pergunta com relação à palestra, a primeira parte, segunda parte, quem quiser. Pessoal, eu gostaria de saber se as minhas colegas, Suzete, Maria de Lourdes, gostaria de abrir o microfone para falar alguma coisa, né? Estamos nos finalmente, eu acho que, antes de passar a palavra para elas, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Neuza, por se dispor a estar aqui com a gente, fazer essa palestra maravilhosa para a gente. Muito obrigada, professora, foi um prazer, assim. Eu que agradeço. Muito, muito legal, e agradecer a presença de todos os colegas, participantes aí que estiveram aqui com a gente. Podem falar, colegas. Boa tarde a todos, eu sou Maria de Lourdes Alcoforado, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas. Eu só tenho a agradecer às minhas colegas, Bernadette, Suzete, todas as palestrantes, aqui hoje representada pela professora Neuza, né, de ter embarcado no nosso sonho, nessa ideia, e que, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado das palestras técnicas, palestras de profissionais competentes, de mulheres competentes, né? Então, era essa a nossa ideia. Nós estamos aqui para mostrar o nosso trabalho e que essas mulheres brasileiras, que são líderes, que são coordenadoras, que desenvolvem esses projetos, elas são brilhantes. E aí foi isso que eu vi durante esse mês. Eu tive esse prazer de ver e participar aqui junto com vocês. Muito obrigada, Suzete, muito obrigada, Bernadette, foi excelente trabalhar com vocês, e esse é o nosso primeira rodada do ciclo, porque nós já temos outras, né? Já temos outras participantes aí na fila, para outros ciclos e outras situações. Muito obrigada a todos, e todas as pessoas que foram convidadas, sem exceção, aceitaram o convite. Então, foi, assim, tudo muito favorável para que, em tão pouco tempo, nós conseguíssemos reuni-las, né? Pessoas brilhantes, que realmente eu as considero, acho que nós todas, nós três que estamos aqui na organização, e estou muito feliz com o nosso resultado. Obrigada, professora Neuza. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, meu nome é Suzete, do IFPB. Assim como minhas colegas, o sentimento hoje é de gratidão e alegria, né? Porque, assim, quando eu fui convidada para participar do projeto, já estava em andamento, eu peguei o trem andando, muitas ideias foram surgindo e tudo foi se encaixando. Então, eu agradeço pelo convite, né, das meninas para que eu fizesse parte da organização. Agradeço às palestrantes todas, a professora, agradeço a todas, né, em nome da professora Neuza, que está aqui presente. A Lia estava, eu não sei se ela já saiu também aqui da palestra. Então, é isso, é o meu muito obrigado a todo mundo e uma realização, né? Porque uma semente foi plantada, eu acho, aqui nesse ciclo de palestras. Espero que, com tudo que foi vivenciado, a gente tenha conseguido tocar meninos e meninas, né? E deixar uma mensagem para vocês. Então, meu muito obrigada. É isso, gente. Então, tchau, até a próxima. Ninguém quis fazer pergunta para a professora? Obrigada aí, pessoal, pelos parabéns. Tá. Pode. Para Neuza, e sobre o projeto das meninas, vocês fazem, além de levar as graduandas para fazer palestras nas escolas, você falou algo sobre apresentar projetos em praças públicas, é isso? Sim. Como que funciona esse evento? É um evento assim, é uma tarde, vocês fazem montagens, vocês levam só coisas prontas para apresentação? Como que funciona? Sim, levamos, em geral, uma manhã, tá? Aqui em São José, vamos numa praça, ou em mais de um lugar, mas tem uma praça que é a mais tradicional para esse tipo de evento.
levamos banners, e as meninas podem apresentar o que deve ser feito, mas as crianças efetivamente fazem, né? Então, coisas simples, porque não dá, né? São crianças que estão passando, é diferente de se estar numa sala de aula, mas as crianças efetivamente realizam a oficina. Por exemplo, uma que as crianças gostam muito é a foto na lata, né? A nossa professora aqui, a professora Leila, ela desenvolveu, faz o furo, né? A máquina pinhole, então, com um furinho, o material fotográfico ao fundo, a lata bem tampada, deixa em exposição durante algum tempo e leva-se para a sala e a criança que vai escolher, vai deixar exposta durante tanto tempo, e vai fazer. Outra que eu acho também bastante interessante, essa é mais para uma explicação, é a teoria, vamos dizer, da fibra ótica. E se faz, né, mostra-se um fechozinho de luz com aqueles apontadores a laser bem simples, né, como aquela luz passa, por exemplo, você tem uma garrafa PET e ela vai passar direto aquela luz. E se a gente coloca um caninho, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, acho que talvez até eu tenho ali, então, tenho a garrafa PET aqui, tenho um caninho saindo da garrafa PET, então a água vai fazer uma curva aqui para descer. Se você coloca a luz aqui, o que acontece? A luz vai seguir a trajetória da água e as crianças colocarem a mão aqui embaixo e ver que a luz está chegando na mão delas, é muito interessante a gente ver isso, sabe? Muito interessante. Eu tenho um material aqui que eu posso mostrar, tá aqui bem rápido. Esse aqui já tem uma versão muito melhor do que essa, tá? Dá para ver aqui? Esse aqui é um plano onde já está bem melhor. Esse aqui é uma versão anterior. E aí as crianças vão trabalhar com ângulos, tá? E aí elas podem ir fazendo os ângulos de modo que elas tenham a percepção, né? Não fica uma coisa, um número abstrato. Elas vão vendo que estão formando determinados ângulos, em quantas partes iguais elas vão dividir. Elas vão dividir um círculo completo, né? E o ângulo reto. Então, as crianças vão ter a oportunidade de mexer, de ver acontecer determinadas... Então, tem um outro semelhante, mas aí não para quantidades angulares, mas para o plano retangular. Aqui, no plano retangular, a mesma coisa. Aí a criança pode desenhar um quadrado, um triângulo, e aí pode ser dados desafios, né? Um quadrado maior, um menor, você consegue colocar, fazer um quadrado e um retângulo dentro do quadrado, e assim sucessivamente. Aí a pessoa pode desafiar a criatividade para trabalhar com esses planos geométricos. Aqui eu posso mostrar aqui o que eu tinha falado antes, né? A garrafa PET, não sei se vocês conseguem ver aqui, não sei se dá para ver aqui. Então, se enche de água, né? E abrindo aqui,
a água vai começar a passar. Tendo um laserzinho, se eu pego o laser e coloco aqui em cima, ele vai passar direto. Se eu coloco a ponto aqui, na mesma linha da água, a luz vai fazer uma curva e a criança, com a mão aqui embaixo, vai ver a água que se desvia, né? Que é o princípio da fibra óptica. Então, tem um pôster falando da fibra óptica, que aumenta a velocidade das comunicações, etc, etc. Bem, gente, perguntaram agora, mas também é o último que eu tenho aqui, tá? Esse aqui também ficou muito interessante, a Batalha das Engrenagens, tudo isso aqui, ideias e execuções da professora Leila. Tem um capricho enorme, então esse aqui está praticamente comercial, né? Então, Batalha das Engrenagens. Então, tem o conjuntinho de engrenagens, e, deixa eu ver se eu consigo aqui muito rapidamente mostrar para vocês, só para dar uma noção do que é, tá? Só para dar uma noção do que é. As crianças vão poder contar o número de dentinhos que tem, por exemplo, nessa reguinha, o número de dentinhos que tem nessa engrenagem, e aí a gente vai fazer naquele plano aqui, nesse plano, utilizando ímãs, tá? Os ímãs vão prender essas peças naquele plano, de modo a gente trabalhar o quê? Transformação de movimento angular em movimento retilíneo, ou vice-versa, né? Então, e isso a gente leva ou em parques, ou em oficinas. Uma coisa que a gente fez o ano passado, que eu achei fantástico, é o que eu acho que deve ser muito explorado, é a parceria com as escolas. Então, o ano passado, tivemos monitoras aqui, graduação do ITA, trabalhando com escolas públicas, 5 escolas públicas da região de São José, e elas replicaram em suas salas de aula os kits da gente, as oficinas da gente, e, ao final, propuseram novas experiências. Então, com isso, a gente aumentou muito o alcance, né? A gente trabalhou com 5 professoras, e cada uma dessas 5 professoras tinha 5 alunas de iniciação científica júnior, né? E nós 3 alunas de iniciação científica. Só que cada uma dessas 5 professoras pode levar quantos alunos de suas escolas, né? Com isso, a gente trabalha com vetores multiplicadores, que a professora Bernadette esteve aqui no simpósio, a professora Adriana Tonini, que é do CNPq, né? Ela que, vamos dizer, é uma das que, eu acho que foi quem desenhou o programa de meninas nas engenharias matemáticas, que foi uma chamada do CNPq, que é essa que eu estou falando, onde uma instituição de ensino trabalha com as escolas públicas. Aqui, só para vocês conseguir... Bem, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, né? Então, movimento retilíneo se transformando, não sei se está dando para ver, movimentos angulares. E aí, ver as crianças contando realmente os dentinhos para ver o que está acontecendo é muito interessante, né? É muito interessante. Então, e essas são linhas que a gente tem usado para levar, despertar o interesse das alunas ou dos alunos em geral pelas STEM, trabalhando, levando esse tipo de atividade, né, para eles poderem vivenciar as áreas. A Tayla tem também uma pergunta, professora?
Professora, eu queria falar, primeiro, parabéns, eu estou encantada com essas coisas que a senhora está mostrando, eu sou aluna da UEL também, de Engenharia Elétrica. A minha pergunta, na verdade, é mais voltada a ser mulher dentro da engenharia. Eu queria, ainda mais para a senhora, que, no caso, foi a única professora por muitos anos dentro do curso, qual que a senhora acha que é a melhor abordagem para quando a gente encontra situações desrespeitosas entre colegas, professores, considerando que eu quero continuar na área e eu quero crescer cada vez mais, mas sem tornar uma coisa desconfortável, assim. Eu gostaria de saber, tipo, mas sem tirar a minha posição, tipo, como tentar educar essas pessoas para que essas situações não aconteçam com outras pessoas, mas não de uma forma desconfortável. Como a senhora acha que é a melhor forma de lidar, assim? Eu acho que ficou um pouco confuso. Taila, né? Taila, né? O seu, Taila? Taila, olha, é super difícil o que você está colocando. Eu, particularmente, fico imensamente triste de ouvir jovens como você, em 2020, estar relatando esse tipo de coisa. Não era mais para isso estar acontecendo. Pior ainda, não sei se alguém mais que tenha, mais próximo à minha idade, se falaria isso. Eu, particularmente, na minha vida, eu não senti tanto. E já perguntei em grupos, né, da minha escola técnica, de algumas meninas da graduação, vocês lembram ter sofrido esse tipo de coisa? Eu não sei se a gente não prestava atenção porque a coisa era tanto, ou se agora que a gente está mais presente, está aumentando. Eu não sei te dizer, tá? Mas a postura, eu acho que para enfrentar, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que não é justo, mas o que infelizmente acaba se cobrando muito da gente é que para você ser tida como igual, você ainda precisa ser melhor. Isso é injusto, sabe? Isso é injusto. Mas eu vejo que muitas vezes é o que ainda precisa acontecer. Agora, em se falando de assédio, não é uma coisa fácil, tá? Seja ela qual o tipo de assédio que seja. Mas a gente vai ter que ter uma postura muito firme para dizer, opa, é até aqui. Né? Não é fácil, porque muitas vezes você vai ter que lidar, por exemplo, com um professor, que queira ou não queira, ele tem uma certa ascendência. Mas agora, com esse tipo de ação que está sendo feita aqui, agora, ciclo de palestra Mulheres em STEM, as jovens meninas como você, né? Meninas, porque para mim é uma menina, mas as jovens como você, que estão vendo outras professoras assim, cria uma rede de relacionamento, vai ficar sabendo também quais as dificuldades que outras pessoas passam e que outras ações estão sendo feitas no sentido de inibir esse tipo de coisa, isso é muito importante. Eu não tinha essa percepção antes de entrar no projeto Mulheres em STEM 2D. Eu vinha para a minha sala, desenvolvia o meu trabalho profissional e eu não tinha a percepção que hoje em dia esse tipo de coisa acontece, né? Mas acontece, né? Você não é, infelizmente, você não é a primeira jovem que faz pergunta nesse sentido, e a gente criar essa rede de relacionamento, trocar ideias, é o que vai diminuir, não vai ser de uma hora para outra. Não adianta lei, adianta lei sim, né? Mas não é com uma lei que muda de uma hora para outra a realidade, né?
Não são todos, já existe uma grande maioria de homens que estão com a gente, que querem ver a gente desenvolver o nosso trabalho, até porque são colegas de trabalho, está todo mundo na mesma instituição, tem que trabalhar junto para a instituição crescer, né? Então, tem vários homens que são colegas ali no mesmo trabalho, mas ainda tem outros que não, né? E criando essa rede de comunicação, de contatos, comunicação, expondo que isso acontece, eu acho que isso vai decrescer, vai diminuir essas situações. Mas não tenho uma fórmula, Ayala, infelizmente. Muito obrigada, professora. É que nem a senhora falou mesmo, a rede de conhecer outras professoras, além das minhas professoras maravilhosas. E é muito bom para a gente mesmo. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pela participação. Eu não vi se mais alguém tem alguma pergunta a mais. Acho que não. Eu só agradecer mais uma vez a presença de todos, de todas, e só para pôr um pontinho a mais na questão levantada pela Tayla, eu acredito que a gente tende a melhorar bastante com relação a isso, a minimizar algumas questões, nos fortalecendo entre a gente, né, com colaboração de amigos, de colegas, né, de professores, colegas que também querem nos ver da mesma forma, nos desenvolver com as mesmas oportunidades e do mesmo jeito, porque acreditam no nosso potencial, porque, afinal de contas, o nosso potencial não é melhor, não é pior, né? Temos o mesmo potencial enquanto seres humanos inteligentes que somos, independente de sermos mulheres ou homens, né? Então, acredito que, claro, alguém pôs no chat, a sociedade no geral ainda é agressiva, realmente é algo, não é de agora, né? Sempre for procurar na história, a questão de alguém que se acha melhor do que o outro sempre existiu, né? Mas acredito que a gente tem que estar lutando. No simpósio, eu não sei se a professora Neuza lembra, nós tivemos uma palestra brilhante da Márcia Barbosa, né, a professora que eu mostrei da reportagem na Folha, e no final ela pôs uma frase que para mim foi assim, enigmática, né? Ela acabou com o slide dela com uma frase assim: luto para mim é verbo, né? Luto para mim é verbo. Então, é lutar mesmo, é lutar, é continuar lutando, né? E eu acredito que todos que estão aqui, de certa forma, são parceiros da gente, né? Com relação a essa questão. Gente, a gente poderia ficar aqui até, pelo jeito, a professora Deus adora conversar. Poderíamos ficar aqui durante muito mais tempo conversando, né? E eu estou impressionada, porque nós ainda temos bastante gente na sala, então significa que muitos ainda interessados em escutar tudo que nós temos aqui para dizer, né? E com certeza, Neuza, você é a causadora disso, né? Porque você foi nossa palestrante principal. E, gente, muito obrigada por tudo. E a gente finaliza